quanto eu devo juntar para me aposentar antes da hora? Essa é a pergunta que a gente vai responder aqui no vídeo de hoje. Você vai aprender a fazer essa conta. É uma pergunta que a gente recebeu essa semana e muita gente já me fez essa pergunta. Então hoje aqui eu prometo que você vai sair com essa dúvida resolvida. Primeira coisa que eu quero mostrar para você, existe um movimento no exterior, no mundo, que se diz um movimento chamado FIRE, como se fosse fogo. E ele quer dizer o quê? Ele quer dizer Financial Independence Retire Early. Em português isso quer dizer independência financeira, aposentadoria antecipada. O que significa isso? É a pessoa juntar o máximo que ela consegue de dinheiro para esse dinheiro investido conseguir gerar para ela rendimentos para que ela pague todas as suas despesas de vida. E quando ela consegue isso, ela pode parar de trabalhar, ela pode parar de ter receita, que é o sonho, né, de todo mundo, e de ter um dinheiro ali que vai cobrir todos os seus gastos para viver uma vida já de aposentado. Só que antes da hora. Então vamos ver. O que eu vou trazer para você aqui é uma calculadora, né, um site que a gente consegue fazer um cálculo, e eu vou simular alguns diferentes cenários para você entender. Essa calculadora, o link vai estar na descrição do vídeo aí que você pode acessar e é gratuito, é só entrar e treinar, tá bom? Então vamos lá. Eu sugiro primeiro que você faça isso numa tela maior, de preferência numa televisão, para você ver como que preenche direitinho e você aprender aí para fazer no seu cenário. Uma coisa bem importante de dizer, esse exercício que a gente vai fazer, ele é individual e ele só depende de você. Então, nada adianta a gente ficar reclamando do cenário político, cenário econômico, Trump, governo, essas coisas, porque desse daí muitas coisas a gente não consegue interferir. Nesse daqui você vai conseguir interferir porque é o quanto você vai guardar, o quanto tempo você tem pela frente, só depende de você. Então nós vamos focar nisso aqui. Vamos para a tabela? Vamos lá. Então, a tabela é essa aqui, é uma tabela que a gente começa aqui, olha, eu vou falar campo a campo para você entender como isso daqui funciona. Então, primeiro, a gente tem lá o quantos anos você tem, current age, depois quantos anos você quer se aposentar, que é o retirement age. Aqui, essa terceira coluna, você vai preencher o quê? Que é o seu total gasto no ano. Então, assim, você pega, vamos por aqui, eu botei 120 mil. Se você quiser ganhar 10 mil por mês, fazer um cálculo de 10 mil por mês, 10 mil vezes 12 vai dar 120 mil. Aqui você vai colocar esse total. No próximo campo é o que você já tem acumulado de dinheiro em investimentos, não é patrimônio, tá? O que você já tem de dinheiro investido. O próximo aqui fala o quanto que você vai contribuir por mês, o que você vai depositar por mês nessa carteira. E aqui tem três dados bem interessantes que é você que tem que inserir, que eles são variáveis. Então, o primeiro, ele considera o quanto vai render os seus investimentos por ano, uma média. Como esse site aqui é um site gringo, eles têm uma média bem menor do que a gente aqui, que vive no país dos juros altos. Então aqui, ó, ele está como 7% de aumento no crescimento dos investimentos. A inflação está como padrão aqui de 3%. E a sua retirada anual, o cálculo que ele vai fazer é padrão em 4%. O que ele quer dizer? Você vai somar uma quantidade de dinheiro que ali você vai resgatar 4% daquele total. E esse 4% vai ser o que você vai viver nos seus 12 meses. Então, a gente vai começar a mexer aqui e eu vou começar a alterar e eu quero que você preste atenção. Aqui do lado direito que tem esse gráfico diz o seguinte: você tem aqui essa linha verde, a linha verde é você. É você ali, colocando ali, começando com 100 mil, colocando o seu 1.000 por mês, e aí isso vai crescendo. Até chegar ali nos seus 60 anos, no caso que eu botei 60 anos aqui, o teu dinheiro chega a 580 mil. E lá em cima, o azul, é o quanto que você teria que ter para se aposentar naquela data. Então ele vai crescer aqui conforme a inflação que a gente vai colocar aqui embaixo. Então agora nós vamos colocar números reais, números do Brasil, para a gente começar a fazer a simulação. Primeira pergunta que eu sempre recebo. Pescada, quero me aposentar aos 55 anos. A escala de voo está muito pesada e eu preciso parar antes.
Vamos supor aqui que a gente vai querer um rendimento dos investimentos por volta de 20 mil, por volta não, exatamente de 20 mil reais por mês. Então o exemplo 1 é alguém que está com 40 anos, que eu já vou colocar aqui 40, eu vou aposentar com 55 anos, como ele quer 20 mil por mês, então é 20 mil vezes 12, vai dar 240 mil, você vai colocar aqui. No caso dessa pessoa aqui, vamos simular que ele já tem um dinheiro guardado. Ele já tem, por exemplo, 500 mil reais. 500 mil reais. Quanto será que ele tem que guardar por mês para chegar nessa quantidade de dinheiro para se aposentar aos 55 anos? Vamos mexer aqui embaixo, então. A gente vai considerar aqui que a gente tem uma taxa de crescimento, para você ter uma ideia, você vê como é gringo, né? Aqui ele vai até 14%. Hoje no Brasil a gente tem 15% de taxa. Só que esse 15% não é para sempre, né? A média brasileira aqui é um pouco maior do que esse 7%. A gente vai colocar aqui 10%. Média de inflação no exterior lá eles consideram 3%, né? A gente, Brasil, aqui a gente tem mais inflação, é até a inflação atual brasileira aí nos últimos 12 meses, a gente vai colocar aqui 5%. E a razão aqui de valor que a gente pode colocar no resgate é um número que no exterior eles consideram 4%, e eu fiz uma pesquisa e encontrei um estudo muito interessante de um gestor fazendo uma tese de mestrado em economia, né, aqui no Brasil, na Faculdade do Rio Grande do Sul, e eles publicaram esse artigo aqui e chama isso aqui, qual é a taxa de retirada sustentável para o Brasil? Então eles publicaram isso numa revista brasileira de finanças e eles chegaram lá à conclusão que esse número no Brasil, se ele tiver bem investido com conhecimento em renda fixa, esse número de 4 ele pode ser 5% ao invés de 4%. Então facilita até um pouco as contas aqui, fica mais fácil para o brasileiro chegar nesse número. Então nós vamos colocar aqui 5%. Então vamos lá. Então a gente vai colocar aqui quanto que essa pessoa com 40 anos que quer acelerar, já tem 500 mil, quanto que ele precisa contribuir. Então aqui você vai mexer nos meses. Vamos supor, se ele contribuir aqui com 5 mil, você viu essa tabelinha aqui, do lado, a hora que eu mexo nela, eu mexo no número, ela vai subindo esse verdinho. E qual que é o objetivo? Ele só vai fechar a conta quando esse verdinho chegar na linha azul lá em cima. Então a gente botou 5 mil, não deu por mês. Vamos botar 10? Já inclinou um pouco mais. Já chegou perto, mas ainda não é o suficiente. 14 mil, chegou bem pertinho. Vou colocar só um pouquinho a mais que deve ser o suficiente. 14.300, está aqui, Aqui ele chega a exatamente 4 milhões e 800, que é o que ele precisa juntar aos 55 anos ali já investido, reajustado e considerado a inflação. Então, veja só, nesse primeiro exemplo, é alguém de 40 anos que tem ali mais 15 anos, que quer produzir mais 15 anos e parar aos 55. Não é pouco dinheiro que ele tem que guardar, né? Ele tem que guardar 14 mil reais por mês. Agora vamos considerar se essa pessoa não tivesse nenhum dinheiro guardado. Eu recebo às vezes pessoas aqui por volta dos 40 anos que ainda não guardou nada. Ele comprou a casa, ele comprou o carro, ele já tem lá o patrimônio, mas ele não tem dinheiro investido. Então vamos considerar que esse cara não tem nada. Aqui, o que ele já tem investido que estava esses 500, a gente vai colocar 0. Então ele não tem nada. Então ele vai ter que contribuir com mais por mês para conseguir fechar a conta ali. Você vê que o 14.300, se ele começa do 0, no final, ao invés de ele somar 4.800, ele tem 3.800. Falta 1 milhão por aí. Então a gente vai ter que aumentar esse mensal. Vamos ver se 16 mil ele consegue? Não consegue. 18 mil. Vamos ver? Opa! Chegou bem pertinho, mas ainda não consegue. Precisa aumentar um pouquinho. Vou botar aqui 18.200. Pronto, chegou. Então, essa pessoa que chegou aqui com 40 anos e quer 20 mil reais guardado para se aposentar aos 55 anos, ou seja, 10 anos antes do oficial, precisa guardar 18.200. Veja que são números grandes, são altos. Se a pessoa deixa para fazer isso no final, é muito mais difícil. Pescada, eu não vou conseguir guardar essa quantidade de dinheiro. Eu consigo guardar 10 mil reais por mês. Como é que fica essa conta para mim? Então vamos lá, vamos voltar na conta aqui.
continua ali com 40 anos e querendo se aposentar com 55. Se ele guardar 10 mil, olha o que acontece. A curva dele chega aqui, olha. Então, ao invés dos 4.800 que ele precisaria, ele vai ficar com 2.600. Então, não é o que ele quer. Então, o que ele vai ter que mexer aqui? Uma coisa que ele pode mexer é na idade. Então, o que ele vai ter que fazer? Guardar por mais tempo. Será que quanto tempo ele vai ter que guardar, guardando esses 10 mil para chegar no valor que ele quer? Vamos botar 60 anos, vamos ver se dá? Ó, 60 anos, subiu a curva, quase deu, mas ainda não. 61? Ainda não. 62. Pronto. É um pouquinho a mais ali do que 62, né? Ele precisava de 4.800, está com 4.725. Então, você vê só. Se essa pessoa tem o poder aí, nessa daqui você vai colocar qual é o teu poder que você consegue guardar por mês. Então, nesse caso, se ele conseguir com 10 mil, o que ele vai ter que fazer? O que ele queria se aposentar com 55, ele vai ter que ir até os 62, são 7 anos a mais guardando dinheiro. Beleza. Vamos colocar agora aqui uma outra situação. Nesse caso, ele tem menos idade. Ele quer se aposentar ali com 55 anos. Opa. Deixa eu resetar aqui. Pronto. Ele quer se aposentar com 55 anos. Só que ele acabou de entrar na companhia. Ele já ouviu esse papo aí e vai querer guardar dos 25 aos 55 anos. Ele quer voar 30 anos, por exemplo. Vamos lá ver quanto que ele precisa? Então vamos lá, vamos acertar os números. Eu atualizei aqui, então vou ter que mudar. Então vamos pôr aqui que ele quer os mesmos 20 mil. Então ele vai querer 240 mil por ano. O que ele tem investido é zero, ele está começando agora. Quanto será que ele tem que contribuir? Né? Voltando aqui, a taxa dele é uma taxa de 10 para uma inflação de 5%, e ele vai poder tirar 5 porque ele está no Brasil. Vamos ver. Se ele contribuir com 5 mil, veja só, com 5 mil, ele já chega quase ali, ó. Ele já quase chega. Olha que bacana, com 5 mil reais por mês. Vou botar um pouquinho a mais, vamos ver, 6 mil? Não, 6 mil ele deve passar. Olha lá, ó, passa. Então é um pouquinho menos. Então olha esse cálculo aqui, que é o cálculo realmente dali dos juros compostos, 5.800. Não deu, é 5.900. Esse número vai dar 5.900. Olha que bacana. Um cara que entrou na companhia agora, com 25 anos de idade, quer se aposentar antes da hora, aos 55, ele precisa guardar 5.900. Lembra ali que o outro número do cara que não tinha nada era mais de 18 mil, né, por mês. Ele com 5.900 consegue já essa aposentadoria. Vou trazer um outro exemplo que a gente recebe aqui. O cara está faltando 10 anos para se aposentar. E aí ele quer dar um gás final. Né? Então ele pensa o seguinte, ele já tem de repente alguns aluguéis, já tem um dinheiro que ele recebe para complementar, vai ter o INSS, né? Ele já está com 55 anos, só que ele quer que os investimentos dele, por exemplo, deem mais 12 mil por mês para ele complementar a renda com os investimentos. Quanto que ele precisa juntar? É isso que a gente vai calcular primeiro aqui. Então vamos lá. Vamos supor então que ele tem 10 anos, né, para aposentar, então aqui ele tem 55, vai se aposentar com 65, ele quer 12 mil, 12 vezes 12 dá 144. Vamos lá, 144 mil. Ele vai querer que isso aqui gere para ele 12 mil reais. Então vamos considerar que ele não tem nada investido, ele vai precisar investir nesses 10 anos aqui, o quanto ele precisa. Então olha lá. Quanto ele precisa juntar de dinheiro. Então você vai ver aqui, com um crescimento aqui de 10%, com uma inflação de 5% e com uma razão de desconto de 5%, ele vai precisar de 1.768.000. Então, como faltam 10, nós vamos ver quanto que ele precisa contribuir para chegar nesse valor. Vamos supor 7 mil, vamos ver se ele chega? Não, está longe. 12 mil, será que ele chega? Não chega, está longe. 18 mil?
Opa, chegou bem pertinho. 19 mil é esse valor que ele precisa. Então aqui, nesse caso, essa pessoa aqui vai fazer o sprint final e não tem nada guardado. Então ela não tem nada guardado, então veja só, quem chega aqui sem nada guardado, está nos últimos 10 anos de voo e quer ter uma receita de 12 mil por mês dos investimentos, vai ter que guardar 19 mil por mês. É bastante. Agora vamos supor que essa pessoa que chega aqui com a mesma proposta já tenha investido R$1 milhão nos seus investimentos. Veja só, você vê que ali, ó, na curva ele atinge lá o valor que ele precisa em bem menos tempo. Então ele vai precisar contribuir ali com muito menos do que isso. Vamos ver, 10 mil por mês? Vamos ver se é. Não, olha lá, ó, a curva chega antes, então é menos do que isso. 9? Vamos ver 9 mil? Não, é ainda mais para baixo. Vou botar 8.200. 8.200, chegou. Então, nesse caso aqui, essa pessoa que chega, faltando 10 anos para aposentar, com 1 milhão já investido e querendo esses 12 mil por mês, ele vai ter que investir R$8.200. Agora a gente vai para o último caso. O último caso é uma pergunta que muita gente me faz, que é a seguinte: Pescada, eu juntei X de dinheiro. Quanto que eu posso resgatar por mês para esse dinheiro durar durante toda a minha aposentadoria? Aqui a gente já não vai mais precisar da nossa calculadora aqui, dos nossos cálculos. Por quê? A gente tem o seguinte agora. Você vai pegar esse valor total, vamos supor que você juntou R$1 milhão. Esse valor você vai multiplicar pela taxa que a gente mostrou aqui, válida para o Brasil, que é uma taxa de 5%. Então, hoje, R$1 milhão vezes 5% vai dar R$50 mil. Esses R$50 mil dividido por 12 vai dar por volta um pouquinho acima de R$4 mil. Essa é a conta que você tem que fazer. Você fala, nossa, Pescada, mas 1 milhão hoje com a taxa de juros acima de 1, realmente ele vai render acima de R$10 mil. Só que no Brasil você tem uma inflação muito alta, então você não pode tirar todo o teu rendimento, porque esse valor vai começar a ser comido pela inflação. Então quando você tira 4 mil e pouquinho em cima desse valor de 1 milhão ali, o resto que ficou é o valor para te atualizar o dinheiro. Então você sempre vai ter um pouco mais de saldo. Mas isso garante com que você faça um resgate, né, durante a sua aposentadoria toda, e esse dinheiro vai continuar tendo o mesmo poder de compra para você usar durante toda a sua aposentadoria. Se você tem dúvida, coloque as dúvidas aqui. Eu sei que é um tema complexo, mas eu espero que você tenha entendido, e qualquer coisa a gente está aqui sempre buscando ajudar. Esse vídeo aqui é para educação, né? Educação financeira na veia, para as pessoas terem ideia de quanto que é que você tem que acumular aí durante o tempo e qual é o efeito dos juros, né? Que é quanto antes você começar, é melhor. Manu, vambora? Tá livre 1? Partida normal, sinal à esquerda. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.